Bom dia, alunos! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de funções. Hoje nós vamos ver estudo de funções quadráticas. Funções quadráticas ou função de segundo grau. Uma função quadrática é toda função da forma f de x igual a ax2 mais bx mais c, onde a é o coeficiente de x ao quadrado, b é o coeficiente de x e c é o termo independente. Na função abaixo, destaque os valores de a, b e c. A função f de x igual a 3x2 menos 8x mais 4. Então, nós temos que a igual a 3, b igual a menos 8 e c igual a 4. Esses valores são importantes para a gente aprender a destacá-los, porque através deles é que nós vamos conseguir analisar e fazer o gráfico da função quadrática. Vamos ver um outro exemplo. F de x igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 1. Os valores de a, b e c. A vai ser menos 1, b vai ser mais 2 e c será menos 1 também. Vamos ver agora mais uma função. F de x, x ao quadrado menos 5x mais 6. O valor de a é 1, o valor de b é menos 5 e o valor de c é 6. O gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma curva chamada de parábola. Na parábola, o ponto mais extremo é chamado de vértice da parábola. A parábola terá a concavidade para cima se o a for positivo. A parábola terá a concavidade para baixo se o a for negativo. Em outras palavras, nós podemos gravar de um modo fácil. Para cima, roxinho alegre, parábola voltada para cima. Para baixo, roxinho triste, parábola voltada com a concavidade para baixo. Quando a parábola tem a concavidade voltada para cima, o vértice é chamado de ponto de mínimo. Quando a parábola tem a concavidade voltada para baixo, o vértice é chamado de ponto de máximo. Vamos observar um gráfico e ver os seus elementos importantes. Eixo de x, eixo do y. Nesse gráfico, nós temos os seguintes pontos importantes. O zero da função, que são os valores de 1 e 3, que são as raízes da função, que são os valores em que o gráfico corta o eixo do x. O vértice, que neste caso, como a concavidade é voltada para cima, ele é o ponto de mínimo. E o ponto de interseção com o eixo y, que é o valor em que o gráfico corta o eixo y, que nesse caso é 3. Para encontrar os zeros da função ou as raízes, nós resolvemos uma equação de segundo grau usando a fórmula do delta e do básico.
Vamos lembrar, delta é b ao quadrado menos 4ac. E Bhaskara, x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Para encontrar a interseção com o eixo y, usamos que y é igual ao valor c da função. Para encontrar as coordenadas do vértice, nós vamos usar a seguinte forma: x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Repetindo. Então, para encontrar a interseção, basta verificar o valor c na expressão da função, na sua lei de formação. Para encontrar as coordenadas do vértice, nós temos x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Vamos então observar a função abaixo e verificar os seus valores. X ao quadrado menos 5x mais 6. Então, o valor de A é 1. O valor de B é menos 5. E o valor de C é 6. A mesma função. Agora vamos observar uma outra parte. X ao quadrado menos 5x mais 6. Determinar a sua concavidade. Como o A da função é positivo, o A igual a 1, sua concavidade é voltada para cima. Então, a função terá como gráfico esse aspecto da parábola. Vamos agora observar as raízes da função. A função é f de x, x ao quadrado menos 5x mais 6. Determinar os zeros. Nós precisamos resolver o delta, que no caso é 1. E calcular x1 e x2 usando a fórmula de Bhaskara. Nesse caso, x1 é 3, x2 é 2. Vamos agora construir o gráfico da função x ao quadrado menos 5x mais 6. Para construir o gráfico, eu já sei que a parábola terá concavidade para cima. Já calculei suas duas raízes, 2 e 3. Então, eu já passo a marcar esses valores no eixo x, 2 e 3. Sei que o gráfico da função irá passar por 2 e por 3, tem a concavidade para cima e que corta o eixo do y em 6. Então, eu traço uma parábola com a concavidade para cima, passando em 6 no eixo y e cortando o eixo x em 2 e 3. Sendo assim, esse é o esboço da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Nós também podemos fazer o raciocínio análogo, observar um gráfico e tirar algumas conclusões sobre a função. Vamos então observar o gráfico de uma função e daí tirar algumas conclusões sem precisar efetuar o cálculo. Vamos observar o gráfico. Então, primeiro, como a parábola está com a concavidade voltada para baixo, o A é negativo.
Essa função possui dois zeros da função, ou seja, possui duas raízes, e as duas raízes são negativas. A interseção do gráfico com o eixo y também é um número negativo. O x do vértice é negativo e o y do vértice é positivo, e essa função possui um valor de máxima. Vamos observar mais um gráfico. Nesse caso, a parábola também tem a concavidade voltada para cima, então o A é positivo. Os zeros da função são iguais e positivos. Isso significa que o delta é igual a zero. A interseção com o eixo do y também é positivo. O x do vértice é positivo e o y do vértice é zero. Vamos analisar mais um gráfico. Como a parábola tem a concavidade voltada para cima, o A é positivo. Esta função não tem zero, não tem raiz, ou seja, o delta é negativo, não tem raiz real. A interseção com o eixo y, ela é positiva. O x do vértice é negativo e o y do vértice é positivo. Essa expressão tem valor mínimo. Sempre quando o delta for negativo, a parábola não toca o eixo do x, porque a função não tem raiz real. Agora é a sua vez de praticar. Eu peço que você faça os exercícios do livro didático disponibilizado para você. Contato, volume 1, página 105, exercícios 1, 2 e 3.